experimentar muita dormência ou muito formigamento. A gente vai experimentar sudorese. Sudorese é das coisas mais importantes para a nossa sobrevivência. Vocês imaginam lá atrás, na antiguidade, quando um predador agarrasse um ser humano, se o ser humano estava sequinho, ele ia escorregar com muito mais dificuldade daquele predador. Então é altamente protetivo, né? Protetor, a gente ficar suado para proteger. Outras coisas, se a pessoa está em processo de digestão, toda essa mudança vai acabar gerando a interrupção súbita desse processo de digestão para favorecer a sobrevivência. Então, a pessoa vai sentir ânsia de vômito, vai sentir vontade de vomitar, de evacuar, de coisas desse tipo, de urinar. Tá? Então, todas essas mudanças se produzem no corpo. Obviamente, esse tipo de processo vem sendo elaborado há milênios para nos proteger. Como essas mudanças podem vir a nos fazer mal? Isso é contraditório com a existência, com a evolução das espécies. Então não pode fazer mal. Tá? Em função disso, as pessoas então acabam entendendo que, seja por estresse, seja por condicionamento interoceptivo, vão ocorrer ataques de pânico, com aqueles pensamentos todos. Então, quando as pessoas, os pacientes leem isso e voltam na segunda sessão, eles vão entender tudo aquilo que está se passando com ele. E vão entender que aquilo que está se passando com ele não é perigoso. Só que isso não faz com que deixe de ser desagradável. Então a questão muda de figura. Não é o que eu preciso fazer para fazer com que essas sensações não ocorram, o que eu preciso fazer para que essas sensações sejam menos desagradáveis. Em decorrência disso, o que eu fiz foi construir, em 1991, a estratégia CALMS, que é uma estratégia de 8 passos, em que cada letra representa um passo, para que os pacientes com pânico podem seguir, e se seguirem, ao final eles vão estar se sentindo melhor. O primeiro e mais fundamental passo é: aceite as suas sensações de ansiedade. E esse é o mais fundamental, porque uma pessoa que aceita as sensações, quanto mais você resistir em aceitar, mais intensas elas vão ficar. Recentemente surgiu uma abordagem chamada terapia de aceitação e compromisso, que está tendo uma certa repercussão nos Estados Unidos e em outros países, e está começando a ter mais repercussão aqui no Brasil. E essa terapia parte exatamente desse pressuposto. Em primeiro lugar, aceitar as sensações, porque se você lutar contra, elas vão ficar mais intensas. Então, esse é o passo mais fundamental. Depois vem os outros passos. Contemplar as coisas em volta, que no fundo é distrair-se, né? Depois, agir como se não estivesse ansioso ou ansiosa, né? Porque uma pessoa ansiosa, ela fica querendo fugir imediatamente daquilo, que é exatamente o que as pessoas com agorafobia fazem. E quanto mais elas fogem, mais elas fortalecem aqueles medos que fazem ela querer fugir mais. Então, esse passo está colocado ali, sobretudo para os pacientes com agorafobia, para entenderem que eles não é desejável que eles fujam, para eles entenderem o mecanismo que está presente ali. Depois, o passo seguinte é usar a respiração. É a respiração diafragmática, que é fundamental, que é o oposto dessa respiração ofegante que as pessoas ficam quando entram em pânico. Então, quando uma pessoa respira de forma diafragmática, ela está ajudando e colaborando para reduzir a sua ansiedade.
Depois, eu precisava de uma letra M para montar a palavra calma. Aí vocês mantêm os passos anteriores. E aí eu consegui fazer a palavra calma, porque é a palavra mais fácil que qualquer paciente com pânico vai lembrar quando está em pânico. Depois tem um passo voltado para os pensamentos. Examine seus pensamentos. Esse é o passo estritamente cognitivo e que tem a ver com a reflexão que as pessoas vão fazer sobre o que elas estão pensando. Então pode ter uma mulher que está na rua com o seu bebezinho no meio do túnel e começa a passar mal, ela vai pensar, dessa vez eu não escapo. Não, peraí, eu já passei por isso outras vezes, eu sei que isso é só ansiedade, isso vai passar e isso não é perigoso, vou apenas aceitar as sensações, vou respirar. E assim ela vai ser capaz de deixar de experimentar esse desconforto que ela está experimentando. Depois, se ela conseguiu seguir esses passos, tem um passo que chama-se sorria, porque ela conseguiu, por esses passos, deixar, interromper um ataque de pânico que estava se iniciando. E ao final tem o espelho futuro com aceitação, que diz respeito a uma maneira diferente que ela poderá ter de lidar com a sua ansiedade no futuro. Por quê? Porque é impossível a gente não ter ansiedade. Necessariamente a gente precisa de ansiedade, porque é ela que nos indica possíveis sinais de perigo. E o que cabe é a gente poder avaliar corretamente uma situação que é perigosa e que não é perigosa. E desse jeito a gente poderá lidar de forma diferente com a ansiedade no futuro, sabendo diferenciar quando uma situação é mais objetivamente perigosa e quando não é. E assim ela poderá seguir. Então essa é a segunda sessão, a gente faz então a estratégia acalma. Na terceira sessão, o que a gente vai fazer é um trabalho de conscientização corporal, que é um trabalho voltado para as pessoas aprenderem a fazer habituação interoceptiva. Só para vocês entenderem, a habituação interoceptiva, se eu fosse pedir, e talvez até valesse a pena pedir para vocês fazerem uma respiração ofegante um pouquinho para vocês sentirem como é que é, mas eu não vou fazer isso não, que eu sei que vai ser desconfortável. Mas é apenas 1 minuto, mas depois vocês poderiam ver como é que respirando de outra maneira isso faria passar, porque quando a gente respira de uma forma ofegante, isso acaba produzindo um estado no organismo chamado alcalose, que se caracteriza por um excesso de oxigênio no cérebro. Então quando a gente respira, faz respiração diafragmática, isso vai produzir um aumento da quantidade de gás carbônico no cérebro, o que vai reduzir o desconforto. Então, é por isso que a respiração diafragmática é importante. Então, esse é um dos exercícios. Tem outros exercícios, como por exemplo, sacudir a cabeça de um lado para o outro, assim. E se eu fizer isso, como é que eu vou ficar? Ou quem for fazer isso vai ficar se sentindo como? Vai ficar se sentindo tonto. Depois tem correr parado, né? Que é para produzir taquicardia e sensações de falta de ar. Respirar por um canudo fino, ou ficar sem respirar durante algum tempo. Então todas essas sensações são feitas para que as pessoas possam exercitar essas sensações diariamente, uma vez por dia, durante uma semana, 10 dias ou 14 dias, que seja, que será o tempo necessário para elas poderem habituar o próprio corpo a essas sensações. Não posso. Na quarta sessão, o que vai se fazer é o início de um trabalho de exposição agorafóbica para pacientes que têm quadro de agorafobia. Então, nos grupos lá da divisão de psicologia aplicada, 2 pacientes nesse dia saem da sala de atendimento, vão para a rua e 2 pacientes, um vai para um lugar, o outro vai para o outro lugar, distante dos outros, o que vai gerar ansiedade, por estar longe de
fontes de apoio, né? Só que fica lá durante um tempo até a ansiedade de limites aparecer, e aí então o grupo se reúne novamente e a sessão pode continuar. E nessa sessão vai ser feito o primeiro treino de assertividade, de respeito a elogiar e receber elogios de outras pessoas. O treino de assertividade foi colocado porque na literatura há informações, há dados que demonstram que a assertividade é uma coisa que é deficiente em pacientes com pânico. Então eles precisam se tornar mais capazes de dizer não para outras pessoas, de exigir aquilo que lhes é de direito, de pedir coisas a outras pessoas, de pedir mudanças no comportamento de outras pessoas. Isso tudo faz parte do treino de assertividade, que será feito nas 3 sessões seguintes, quinta, sexta e sétima. Tá? Nessas sessões vão ter que ser discutidos também crenças irracionais, como, por exemplo, é absolutamente necessário para mim ser amado e aprovado pelas pessoas que me são importantes. Muitas pessoas podem tomar isso como sendo uma coisa apropriada, mas não é apropriado. Né? Quando uma pessoa requer aprovação, ela não vai fortalecer uma autoestima, ela não vai se tornar capaz de confiar nela mesma. Então, não é desejável uma pessoa basear o seu funcionamento nessa crença na necessidade de aprovação ou afeição de outras pessoas. A segunda crença é muito mais importante, mais diretamente relacionada com a transtorno de pânico, que diz respeito a crenças relacionadas à exigência. Eu tenho que ser competente em tudo para ter valor. E quanto mais uma pessoa se cobra isso, mais difícil vai ser para ela conseguir funcionar de uma forma tranquila, produtiva e sem grandes perturbações. Esse é o que vai ser trabalhado na 6ª sessão. Na 7ª sessão, o que vai ser trabalhado vai ser a crença relacionada à dificuldade que as pessoas que têm pânico têm de aceitar que as coisas são como são. Sobretudo, aceitar as próprias sensações de pânico no próprio corpo. Então, o primeiro passo é reconhecer que as coisas são como são, não como a gente gostaria que fossem. E a gente aceitando-as como elas são, é o primeiro passo que é desejável para que, se for possível mudar, a gente possa mudar. Essas 3 crenças, elas precisam ser discutidas e questionadas de forma consistente, porque cada uma delas vai ter uma implicação. A primeira vai fazer com que as pessoas se tornem menos assertivas. Pessoas que querem aprovação não vão querer desafiar outras pessoas. Então, tem que passar por um questionamento dessas necessidades de aprovação. Pessoas que se exigem ser competentes, isso é fonte de estresse direto. E se estresse é um fator de risco, a gente não pode favorecer que pessoas tenham estresse. E o terceiro é essa coisa de ter que ser, não ser capaz de aceitar que as coisas são como são. Para cada uma dessas sessões, há novas estratégias que são solicitadas. Uma é, sobretudo quando vai para aquela sessão de discussão de ter que ser competente, a gente antes solicita que se faça um fotograma, que é um esquema que as pessoas colocam em listas: gosto e não faço, gosto e faço, faço e não gosto e não faço. Então, muito provavelmente, vai estar cheio de coisas que ela faz e não gosta, e muitas coisas que ela faz que gosta e não faz. Tá? Para quê? Para que elas possam passar essas coisas que elas gostam e não fazem para gostam e fazem, e para que elas façam parte das coisas que elas não gostam e não fazem, para que elas não gostam e não fazem. Esse é o primeiro passo para que as pessoas possam orientar as suas vidas mais para o bem-estar, mais
para experimentar prazer, mais para satisfação, que é uma colaboração muito importante do Albert Ellis, que serve de base para boa parte desse protocolo. E finalmente, na sexta para a sétima sessão, estamos apontando para lá, não sei o que está vendo ali, mas enfim. Da sexta para a sétima sessão, a gente solicita uma coisa chamada uma lista de desejos. E uma lista de desejos diz respeito a coisas que cada um dos indivíduos quer para si na vida. Tá? Em 2007 foi lançado um filme que passou aqui, chamado Antes de Partir, com o Jack Nicholson e o Morgan Freeman, que são dois pacientes que estão em estado terminal em um hospital americano, e o Morgan Freeman, que é um mecânico, e está no mesmo quarto que o Jack Nicholson, que é o bilionário dono do hospital. Isso é muito comum nos Estados Unidos. O Morgan Freeman escreve lá umas coisas que ele gostaria de fazer e joga fora, porque acha que não faz sentido. Só que o Jack Nicholson pega e acha aquilo legal, opa, vamos fazer isso aqui. E eles então começam a fazer tudo. E a questão que fica é, por que ele só vai fazer isso quando está em estado terminal? Começa a fazer logo, antes, na vida toda, para você poder fazer na vida as coisas que são fontes de prazer e satisfação para você. O fato é que esse protocolo, ele se mostrou muito eficaz. Eu até pedi aqui o data show para mostrar, mas já que eu estou falando assim, eu não vou mostrar os dados, mas eu só vou dizer que é um protocolo muito eficaz. Já foram atendidos mais de 800 pacientes lá na visão de psicologia aplicada, e a maioria deles com sucesso, e pouquíssimas vezes eu vi pacientes voltando para se reciclar, para contar nos dedos, de uma mão. Então, são dados muito importantes. Porque quando uma pessoa aprende essas habilidades, ela vai aprender a manejar as suas sensações, e uma vez que ela também tiver sido exposta a essa reestruturação existencial, isso poderá fazer com que ela deixe de ser vulnerável a novos episódios de família. Existem algumas questões que são importantes, por exemplo, quando que se deve usar a medicação e quando que não se deve usar a medicação. Tá? Eu diria que se deve usar a medicação com quadros graves. Se são muito graves, usa a medicação. Se não são quadros muito graves, dá para você tentar tratar sem medicação. Né? E esse trabalho pode ser feito de uma forma eficaz, como o protocolo demonstra.